É isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do São Paulo, que está classificado na Libertadores da América depois de vencer nos pênaltis o time do Atlético Nacional, né? E agora avança para as quartas de finais. Nós vamos conferir tudo sobre esse jogo, né? Com os nossos amigos do Linha de Passe da ESPN. Então já vai se inscrevendo no canal e deixando seu like para ficar por dentro de todas as notícias do São Paulo, e coloca aí o que você achou dessa classificação do Tricolor. Sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá. Mas o São Paulo tem São Rafael, meu amigo. Tá aí, ó. Pegou pênalti. No tempo normal foi importante, fez uma defesa importantíssima, uma sequência ali que terminou com o chute do Morelos. Também teve defesa no jogo anterior, 180 minutos. Se tem que eleger um cara é o Rafael, e a gente vai discutir isso aqui na mesa de hoje, que também vai falar da classificação do Fluminense, a próxima fase da Sul-Americana. A Flusão passou e o Fortaleza ficou pelo caminho, foi eliminado pelo Vélez Sarsfield. Tô aqui com o Leonardo Bertozzi, com o nosso querido Vitor Birner, comedido, tranquilo, com o Jean Oddi e também com o Gustavo Zupac para falar da classificação do São Paulo. Vitor Birner, foi difícil, abriu o placar rapidinho, mas depois o São Paulo teve uma postura, acabou chamando o adversário, tomou empate nos pênaltis, a classificação está garantida. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William. Boa noite a você, Zupac, Jean, ao Léo, aos fãs das fãs do esporte. Se a gente for falar de qualidade de jogo, é óbvio que o São Paulo, com o Morumbi lotado, com uma recepção incrível fora do estádio, com a loucura toda que a torcida fez, a gente só vai poder elogiar os primeiros 10, 15 minutos do São Paulo, que foram muito intensos, com o time jogando muito bem. Dali em diante, o São Paulo conseguiu ter um domínio até alguma parte ali do primeiro tempo, uns 25 minutos mais ou menos de jogo. E dali em diante o jogo ficou um jogo desconfortável para o São Paulo, apesar do Nacional ameaçar muito pouco, né? Eu acho que o São Paulo podia jogar mais, porém é um jogo de mata-mata, é um jogo diferente, exatamente ao contrário do que acontecia com o time do Zubeldia. O time do Crespo joga muito bem os pontos corridos e não joga tão bem o mata-mata, né? Era importante para o São Paulo passar. Também por conta do que aconteceu em 2016, quando foi eliminado pela arbitragem mais do que pelo Atlético Nacional. Era importante o São Paulo passar por uma questão orçamentária, era importante passar porque o São Paulo tem chance de ganhar a Libertadores, apesar de não ser um dos favoritos. Mas para o São Paulo concretizar esse sonho do seu torcedor, ele tem que jogar muito mais bola do que jogou hoje. Importante para o São Paulino hoje é que o time se classificou, as coisas ruins ficam para trás, é dia de festa. Nome da classificação seria mesmo, Rafael? Você concorda comigo ou não, Zupac? Tudo bem? Tudo bem, William. Uma ótima noite a todos, uma ótima noite a fã de esporte. Eu dividiria entre o Rafael e o André Silva. A gente tem que falar mais do André Silva, né? O André Silva faz uma temporada muito boa. Artilheiro do São Paulo, né? Artilheiro do São Paulo e é um jogador que tem se mostrado mais goleador do que o Caleri, embora a gente não perceba isso. Mas os números mostram isso. William, no 180, no confronto, o Atlético Nacional foi melhor do que o São Paulo. Mas o que definiu esse confronto foi que o São Paulo, no trecho em que foi melhor, e eu sou um pouco mais generoso do que o Birner, eu chamaria de bons os primeiros 25, 30 do São Paulo. A diferença desse confronto é que no tempo em que o São Paulo foi melhor, o São Paulo conseguiu desfrutar desse tempo e construir sua vantagem. O Atlético Nacional teve 3/4 do confronto de superioridade e só conseguiu fazer um gol no último pênalti que teve no tempo normal. Então a efetividade do São Paulo, a eficiência, na verdade, do São Paulo, no período que foi melhor do jogo, colocou o São Paulo em condição de disputar os pênaltis e se classificar com os heróis individuais, né, o Rafael e o André Silva. Do ponto de vista coletivo, a gente tem mais pontos negativos do que positivos, mas depois de uma classificação emocionante, dramática, com os heróis destacados como a de agora, este momento não é o momento de apontar mais os defeitos do que as virtudes, né? Esse é o momento do São Paulino, sobretudo, comemorar e celebrar uma classificação tão importante em um torneio que, concordo com o Birner, o São Paulo tem condição de ganhar, embora não seja o mais cotado para isso. Chama a atenção que a gente via, William, desculpa interromper, diga, a torcida fazendo a festa, não vai embora. Sim. Daqui a pouco o metrô vai fechar. Mas o pessoal esqueceu. Mas eles não estão preocupados com isso. Não sei o que. Você está preocupado, eles não estão nem aí, velho. Eles têm que voltar para casa. Eles não estão nem aí. Pode ver o torcedor fazendo a festa
Quer dizer, que a Tem uma caminhadinha até o metrô, né? Tem uma caminhadinha até o hora metrô. de jogo, não fecha? Às vezes sim, né? Deve ter sido Olha, isso. eu vou falar uma coisa pra você, Bernardo. Se eu sou torcedor do São Paulo, depois do que foi o jogo de hoje, nem que eu morasse... Aqui se dane, eu ia a pé. Eu ia a pé, rapaz. Eu sei lá, eu gastava o Uber, o dinheiro que eu nem tinha, mas eu ia. Nossa, imagina, tem que comemorar muito mesmo, porque foi sofrido, foi difícil. No limite. Foi no limite, não foi um futebol vistoso, longe disso nos dois jogos, vocês já falaram aqui, o Birner e o Zupac, mas aquelas coisas que jogo de Libertadores tem muito disso. Às vezes você não tá no seu melhor momento, o jogo tá difícil, mas você consegue a classificação, arranca ali de alguma forma. E aí, né, Bertozzi, num time que a gente fala muito de referências que não estão jogando, ou, por exemplo, o Lucas, que só pode jogar meio tempo, hoje no caso 30 minutos, vão surgindo outras importantes. A gente está falando do Rafael e também, como lembrou bem aqui o Zupac, o André, né? Tudo bem? Com certeza. Bom, tudo bem, William? Tudo bem, companheiros, fã do esporte? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É melhor corrigir os problemas classificados do que em casa chorando, né? É melhor você poder fazer uma análise do jogo, entender o que pode melhorar, mas podendo planejar aí uma sequência de competição, uma sequência de temporada, já que se você for fazer uma análise maior do trabalho do Crespo até aqui, você vai ter mais coisas positivas para apontar do que negativas. De fato, se você olhar para o confronto, cara, o Atlético Nacional fez muita coisa para sabotar a classificação, né? Dos pênaltis perdidos até a expulsão do Cardona hoje, no momento em que era pro Morumbi estar gelado depois de tomar o gol e 11 contra 11, ele talvez ficasse mais difícil, né? Mas a expulsão ali, ela deixa tudo mais favorável ao São Paulo, embora o time não tenha conseguido fazer ali o segundo gol. Queria colocar mais um personagem na conversa. Manda aí. O Marcos Antônio. E que bom que o São Paulo classificou, porque não seria legal, claro que nunca é justo com ninguém ser o cara que perdeu o pênalti. Mas eu até comentei aqui entre nós na hora, né? Que pecado ele ter sido o cara que perdeu o pênalti. O futebol faz isso direto. Porque assim, normalmente é o cara, ou o herói do jogo, ou o cara que jogou pra caramba. Acontece tantas vezes. Isso é mais comum do que lei do ex. E ele fez um confronto, mas uma partida hoje, assim, se ele for convocado para a seleção brasileira, como se especula, vai ser muito justo, porque ele está fazendo uma temporada fantástica e hoje, assim, ele carimbava todas as jogadas, tudo passava por ele. O Crespo confia até em colocar o Lucas, porque ele se desdobrava no meio campo, então o São Paulo jogou um determinado momento em inferioridade numérica no meio, porque confiava dele cobrir um espaço um pouquinho maior se fosse necessário, e ele é um jogador que está num momento realmente muito especial. Acho que o São Paulo podia ter administrado o período de vantagem mais com a bola, né? O time poderia ter gerido a vantagem sem sofrer tanto, ou no mínimo ter se equipado melhor para contra-atacar se a estratégia era dar a posse para o Nacional, o que não conseguiu fazer. Então, assim, eu acho que não precisava sofrer tanto, mas no final das contas deu certo, o time foi frio quando precisou, né? Contra um adversário que mostrou uma incompetência nas cobranças no primeiro jogo e hoje, idem, sem tirar o mérito do Rafael, que defendeu quando teve que defender. Muito bem, e assim, entendo que as bolas que não entraram tem muito a ver também com a necessidade dos adversários de tentar tirar dele, né? Sem dúvida. Não, e assim, o único... O Zupa lembrava aqui enquanto a gente via as cobranças de pênalti. Aliás, defesaça aí do Ospina, quase que sem querer o Luciano faz o gol. O Rafael, todos os pênaltis cobrados nos 180 minutos, o Rafael só errou o canto em um. Foram 8. 8 pênaltis. Que o Inestrosa bateu no outro versão. Foram 8. 2 no jogo de ida, 1 no tempo normal hoje, mais 5 na disputa. Dos 8, ele só não acertou o canto no pênalti do Inestrosa. Impressionante. E pegou 3, né? Pegou 2, né? Um do Cardona foi pra fora. Mas aí os fãs do Rafael vão dizer que ele tirou com os olhos. Isso. Tem a defesa com os olhos. Geode, São Paulo classificado, apesar do sufoco. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite a todos. Bom, eu acho que assim, primeiro assino embaixo que os companheiros falaram, é óbvio, é evidente que nos 180 minutos o Atlético Nacional criou mais chances, o Atlético Nacional foi melhor, mas eu não discuto tanto a estratégia do São Paulo depois de ter feito 1-0. Acho que aquilo que o Crespo tentou fazer
era até compreensível diante da força que o adversário já tinha mostrado. O problema é, como disse o Léo, que o São Paulo não conseguiu encaixar os contra-ataques. Eu acho que, em geral, quando um time faz 1-0 nessas condições, nesse contexto do São Paulo, né, jogando em casa, você fala, pô, vai pra cima, parte pra fazer o segundo, mata o jogo, não corre o risco e tudo mais. Mas aí eu acho que vale olhar um pouco para o que tinha sido o jogo de ida, vale olhar um pouco para qualidade dos jogadores que o Atlético Nacional tem para contra-atacar. Então, assim, eu acho discutível também aquela lógica de que o Crespo errou porque o time deu uma baixada de linha, esperou um pouco mais. Eu acho que o São Paulo acabou não acertando os contra-ataques, porque de fato ele poderia ter contra-atacado, ele poderia ter tido a chance de matar o jogo. E mesmo baixando as linhas no primeiro tempo, se você for ver, o Rafael vai trabalhar aos 38 minutos do primeiro tempo. A primeira bola que vai para ele defender é um chute de fora da área, um chute de longa distância, e o próprio São Paulo teve ali algumas possibilidades e oportunidades de encaixar contra-ataques que ele não conseguiu encaixar. Então eu acho que ali, errou no passe, errou ali no último momento de tentar esse encaixe de jogadas, e é claro que o Lucas, por exemplo, a ausência do Lucas faz uma diferença nesse aspecto, que talvez se ele tivesse em campo desde o começo, aquele espaço que o São Paulo tinha para contra-atacar, talvez tivesse sido mais bem aproveitado. Então eu não discuto tanto a estratégia. É claro que olhando para o que foi o jogo, e como disse o Zupo, olhando para os 180 minutos, o Atlético Nacional criou muito mais, né? Teve 2 pênaltis desperdiçados, teve as bolas na trave no primeiro jogo, principalmente pelo primeiro jogo, eu acho. Porque nesse segundo jogo, mesmo o São Paulo tendo essa postura, mesmo o Atlético Nacional tendo que partir para o jogo, eu não consigo dizer que o São Paulo teve menos grandes chances do que o Atlético Nacional. Pelo contrário. Até no segundo tempo, o Atlético Nacional dominou mais, mas a primeira finalização foi com 20 do segundo. Exato. E assim, aí, claro, assim, tudo bem, nas estatísticas o São Paulo tem o final do jogo com um a mais em que ele, obviamente, cria muito mais, mas mesmo se você excluir esse final, mesmo com o Atlético Nacional, vamos dizer, tomando mais iniciativa por maior parte do tempo, não é que o Rafael... É por isso que eu nem sei se eu concordo com você. Mas eu sei que você gosta muito de goleiros, todos os goleiros. Eu gosto do Rafael. E ele pegou um pênalti, mas assim, não é que ele foi muito exigido mas durante aquela do rebote do Morelos ali. Que foi o primeiro. Eu tô falando de 180 minutos. Primeiro jogo ele foi muito bem. Pegou perfeito. Tá bom. A somatória dos 180 minutos. O personagem da classificação é o Rafael. Tá bom. Você tá falando dos 180 minutos e não... 180. E não no jogo de hoje. A união dos goleiros aqui é forte. Só tem goleiro aqui. Então vamos exaltar a defesa absurda do Ospina também. Sim. Na levantada de perna do Luciano. Em relação à parte estratégica, é claro que... Zupa, eu vou te interromper só um pouquinho. Quem tá falando? Lucas. Ô, Rocha, agora, Lucas Moura. E tem o André, que você destacou. Então... É isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje com essa classificação do São Paulo muito importante, jogo muito difícil. O Atlético Nacional é um time bem complicado, principalmente o primeiro jogo foi bem difícil. Achei que nesse jogo de hoje o São Paulo começou simplesmente avassalador. A sensação que dava é que seria uma goleada. O São Paulo realmente começou com uma pressão absurda. Logo nos primeiros lances, o São Paulo já quase marcou e um pouco a seguir, né? O São Paulo conseguiu abrir o placar. Dava a sensação que o time de São Paulo ia fazer um jogo muito fácil. O time do Atlético Nacional só foi dar o seu primeiro ataque quase no final do primeiro tempo, e isso, né, dava a parecer que o São Paulo iria conseguir uma classificação bem mais tranquila. Mas no segundo tempo acabou aí acontecendo pênalti e o Atlético Nacional conseguiu o empate, e aí a cera realmente começou a tomar conta do jogo. O tempo todo o time do Atlético Nacional fazendo cera, caindo em campo, cada lance demorava bastante e no final o juiz deu um acréscimo alto, mas ainda assim nada para poder repor o tanto de cera que fez o time do Atlético Nacional. Mesmo que depois do gol do Atlético Nacional teve o jogador expulso, que é o mesmo que errou os 2 pênaltis no primeiro jogo, ele simplesmente afundou o time do Atlético Nacional, na minha opinião, né? Mas o São Paulo ainda assim não conseguiu aproveitar esse jogador a mais para poder conseguir resolver nos 90 minutos. E aí teve que contar de novo com o Rafael, que já pegou logo o primeiro pênalti.
e depois teve uma bola na trave do Atlético Nacional. O São Paulo também perdeu o pênalti, mas no final, né, quem sorriu foi o torcedor do São Paulo com essa classificação. O que você achou? Achou que o São Paulo classificou bem contra uma equipe complicada ou poderia ter sido mais fácil? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu, fui!